tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, na sua infinita bondade, acolha os nossos corações para que possamos nos encontrarmos em confraternização no diálogo de hoje, o qual nós intitulamos Condição Pessoal do Médium. Vamos então aos nossos estudos. Aulos, amigo, perguntava o André Luiz. Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Ele estava perguntando acerca dos médiuns que estavam naquele trabalho. O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: Não, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio, do bem e do estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Eu fico pensando, se a própria espiritualidade se encanta com as coisas que acontecem, as coisas maravilhosas que acontecem dentro do ambiente mediúnico, imagina aqueles trabalhadores que são videntes, né? Porque eles são, através de uma boa vibração, de uma boa união da equipe, o que eles seriam capazes de vislumbrar no ambiente deste, não é mesmo? Continuando. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com a oscilação por segundo registrada pelo coração? Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que tudo tem movimento, tudo, e o movimento gera uma espécie de energia. Desde o ato que vai formando as moléculas, que formam as células, que formam os tecidos,
que vão formar, por sua vez, os órgãos que formam os sistemas que compõem o corpo humano, desde os átomos estão em vibração. Então, toda essa vibração, há entre eles uma transmissão de energia que se expande através do nosso corpo como um todo. E o coração, batendo naquele compasso durante a vida, é um grande exemplo, né, de que essa energia existe. Tanto é que um dos exames que se faz para avaliar o coração chama-se o eletrocardiograma. Eletro da força de eletricidade, da força da eletromagnética. Isso é só um exemplo. Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? E nós vimos que a vibração, ela vai sempre estar sempre na frequência, né? E essa energia dessa vibração, como resultado dessa frequência, ela se transmite em cores, né? Para o mundo espiritual. Daí a força do nosso pensamento. Daí a necessidade do cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento. Reportando-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Então, o irmão fala aqui da qualidade, da condição daqueles trabalhadores daquela equipe que está sendo visitada por eles, né? Os trabalhadores encarnados. E a classificação, a conceituação que o espiritual nos faz é de que aqueles irmãos são almas regularmente evoluídas. E pelo estudo a gente observa que essa condição de alma regularmente evoluída não é porque eles são espíritas, não é porque foram agraciados pela bondade divina. Não. Isso, essa condição de alma regularmente evoluída, é uma conquista de cada um daqueles irmãos, uma conquista pessoal do médium, e que através dessa condição de ser uma alma regularmente evoluída, resolveu trabalhar na doutrina espírita. E essa condição facilita o trabalho, esta condição pessoal dele que dá qualidade, vai dar qualidade ao trabalho mediúnico. Até porque esta condição pessoal do médium, ela se transforma, se traduz para a espiritualidade como apreciáveis condições vibratórias. E, mais uma vez, a gente chama atenção. Essas apreciáveis condições vibratórias são resultados da condição pessoal do médium. Não é um espírito tal, um espírito disso, daquilo que vem e transmite isso para os médios. Essas apreciáveis condições vibratórias são consequências da condição pessoal do médium. E elas se traduzem, conforme o espiritual advertiu, essas apreciáveis condições vibratórias, elas são consequências da sincera devoção ao bem que cada um deles dedica e também pelo esquecimento dos próprios desejos dos trabalhadores. E a gente observa em detalhes que essas apreciáveis condições vibratórias são resultados, condições, são resultados, são conquistas de cada médium, porque a sincera devoção ao bem, ela se constrói a partir da dedicação que o irmão dá ao trabalho, né? Não é aquele que vai lá só uma vez ou outra, o que se dedica à distância, mas é aquele que está ali trabalhando, dedicando o estudo que ele se aplica para este trabalho. Quando a gente fala aqui no estudo, não é que ele vai transformá-lo em uma pessoa que vai saber mais do que o outro, mas é que ele vai se transformar através do estudo
num instrumento mais afinado para o trabalho. Dedicação, estudo, a caridade, com a prática da caridade, porque quando a gente sabe que quando a gente está produzindo uma caridade, esta caridade se transforma em energia benéfica para nós próprios. Então, dedicação, estudo, caridade e, por fim, a reforma íntima, onde tudo aquilo que a gente está estudando, tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, ela deve ser aplicada também na nossa vigilância, para que a gente não falhe, para que a gente não vacile. Então, esses quatro elementos, dedicação, estudo, caridade e reforma íntima, vão se traduzir para a espiritualidade como sincera devoção ao bem conquistado pelo trabalhador espírita. E o esquecimento dos seus próprios desejos, elas são consequências do desprendimento material. É claro que a gente não vai viver dentro de um barril. A gente não pode querer, vou renegar tudo que eu tenho na matéria. Não. Mas a gente saber dar o devido valor às coisas que a gente possui. A gente pode querer desejar ter uma casa, desejar ter um carro, desejar ter uma certa faculdade, desejar ter um certo nível de vida, mas a gente saber que tudo isso, carro, trabalho, profissão, status, tudo isso tem que ter um objetivo para a vida posterior, para a vida após a morte, para a vida espiritual. Porque não adianta a gente se apegar à matéria aqui e quando chegar lá a gente sentir falta. Não. Tudo que a gente conquista aqui, tudo que a gente desenvolve aqui, tudo que a gente adquire aqui de material, a gente deve colocar isso como um degrau, deve colocar isso como uma escada para a nossa própria evolução espiritual. E além do desprendimento material, a fraternidade, dentro da qual a gente possa olhar para o próximo, não como apenas uma criatura, mas fundamentalmente como um ser humano e como um filho de Deus. Então é isso. Sincera devoção ao bem, esquecimento dos seus próprios desejos, para que você possa exteriorizar para a espiritualidade as suas apreciáveis condições vibratórias. Continuando. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Nós vimos que cada um de nós emite uma energia. Se todos nós, trabalhadores, espíritos, estivermos concentrados no mesmo ideal, vibrando na mesma frequência, o trabalho de uma reunião mediúnica será este, né? A nossa energia juntando-se, assimilando-se às energias dos demais trabalhadores e assimilando as energias do mundo espiritual, produzindo-se um trabalho condigno da missão do Cristo. Bem, mas o que tudo isso tem a ver com a mediunidade? Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente por assinalarem o esforço de alguns. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Lembremos-nos, é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito
traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegamos ao término desse nosso trabalho de hoje. Se vocês gostaram, agradeçam ao Cristo e à espiritualidade e considerem a possibilidade de nos colocar entre as suas orações. Lembro que a interação de vocês para conosco é muito importante e se houver alguma coisa a ser corrigida, por favor, nos alerte através dos nossos canais de contato. Ficamos por aqui. Que o Cristo, em sua infinita bondade, nos abençoe e até o próximo encontro. Sua luz ao encontro de nosso Pai. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro